Olá, quinto ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos estar estudando língua portuguesa, produção textual e o nosso gênero é poemas. Quem aí nunca ouviu um poema ou teve em mãos um poema, né? E se você é aluno, é aquele que está dizendo, tia, eu nunca vi um poema na minha vida, eu nunca nem peguei um poema para ler, eu quero dizer para você que você está enganado, tá? Porque a própria música que a gente gosta de ouvir é uma forma de poema, ok, quinto ano? Poema é uma maneira de expressar sentimentos, sejam eles de amor, de alegria, de amizade, de melancolia, de tristeza. Serve também para a gente estar expressando nossas opiniões em relação a algumas coisas, ok? E o poema ele tem uma estrutura textual e é exatamente isso que nós vamos estar assistindo nessa aula para que a gente possa se preparar para desenvolver os nossos próprios poemas. Vai que nessa sala tenha um poeta, uma poetisa e você nem sabia, né? Teve um ano aí que a gente fez um trabalho com poemas e saiu muita coisa legal, viu, quinto ano? Eu tenho certeza que vocês são top e vocês vão conseguir produzir muitas coisas legais. Mas primeiro a gente tem que aprender um pouco sobre poemas. E para começar a aula de hoje, eu quero recordar com vocês o que é um poema, o que são rimas. Vamos começar com rima. Rima é simplesmente toda palavra que termina com o mesmo som. Tem muitos alunos que têm dificuldade com rimas, muitos mesmo, têm dificuldade de rimar. Mas eu vou estar dando algumas dicas, alguns exemplos que vai te ajudar a se apropriar e a desenvolver rimas de uma palavra com a outra sem tanta dificuldade, tá? Vou começar com essa palavra aqui, janela. Se eu quiser uma palavra que rime com janela, eu tenho que encontrar uma palavra que tenha a terminação ela. Então eu encontrei a palavra panela. Olha lá, janela rima com panela. As duas têm a mesma terminação. Peteca, tenho que procurar uma palavra que termine com eca. Então eu encontrei a palavra boneca. Peteca rima com boneca. Por quê? Porque as duas têm a mesma terminação, tem o mesmo som no final, ok? Coloquei outras palavras aqui para ajudar. Por exemplo, amor rima com dor, anel rima com papel, pato rima com sapo, escrever rima com ler, escola com pistola e cutia com tia. Outra coisa importante, quinto ano, é que quando você vai rimar uma palavra com a outra, você não precisa ficar preocupado com a quantidade de sílabas, tá? Eu falei para vocês, rima é quando a palavra termina com o mesmo som. Por exemplo, escrever é uma palavra trissílaba. Ela tem 3 sílabas. Ela rima com ler, que é uma palavra monossílaba. O que importa para rimar é a terminação da palavra. Amor e dor termina com OR. Anel, papel, termina com EL. Sapo e pato termina com O. Escrever e ler termina com ER. Escola e pistola termina com OLA. E cutia e tia com tia. Entendeu aí, quinto ano? E poema, o que é um poema? Poema é um texto, tá? Composto por versos e estrofes. O verso é cada linha do texto. E a estrofe é o conjunto de todos os versos. A gente vai estar vendo isso lá na frente, não preocupa não. Então, para resumir, a estrutura do poema é o título do poema, a gente precisa possuir um título. Ele é formado por estrofes. Essas estrofes são formadas por versos, que é cada linha da estrofe, ok? E esses versos podem ter rima ou não. Acreditem, existem poemas que não têm rima. É claro e bem verdade que é muito mais legal e gostoso e até muitas vezes engraçado ler um poema que tem rima. Mas existem sim poemas que não têm rima. Do mesmo jeito que dentro de um poema existem versos que se rimam entre si e também existem versos que não têm rima nenhuma, que nós chamamos de versos brancos. Mas isso aí a gente vai ver lá na frente, tá, quinto ano? Não preocupa com isso não. Eu coloquei um poema aqui, pequenininho, o nome dele é Colorir. Eu vou declamar esse poema para vocês, porque o poema, quinto ano, a gente não lê, a gente declama, tá? Então, declamando esse poema, ele fica assim. Colorir o arco-íris com as cores que sentires. Colorir nossa bandeira para que ela seja bem brasileira. Colorir o céu e o mar para os dois formarem par. Colorir bem linda a casa para a noiva que se casa. Eu quero deixar claro para vocês que todas as estrofes têm versos que rimam, tá? Arco-íris rima com sentires, bandeira rima com brasileira, mar rima com par, casa rima com casa, casa de morar e casa de se
casar. Eu ensinei para vocês que cada linha do poema nós chamamos de versos, mas cada conjunto de versos nós chamamos de quê? De estrofes, tá? Então, aqui, esse rosa aqui, ó, é um conjunto de estrofe. Como que eu sei que isso aqui é uma estrofe, professor, e essa é outra? Eles são separados, como se fosse um parágrafo do outro. Só que no poema a gente não chama de parágrafo, a gente chama de verso, ou de estrofe, ok, pessoal? Então, assim, uma estrofe nunca pode ficar junto da outra. Por isso que eu coloquei cada uma de uma cor, ok? Então eu tenho aqui, ó, se eu for contar quantos versos tem o meu poema, eu tenho que contar todos os versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 versos. E quantas estrofes tem nesse poema? 1, 2, 3, 4 estrofes. Eu coloquei esse poema aqui, quinto ano, só para que a gente possa estar entendendo um pouco a estrutura dele, tá? Não vou declamá-lo. A gente precisa entender que existem poemas que cada estrofe tem 4 versos, a tão famosa e chamada quadrinhas, tá? Existem poemas que não tem essa regra, tem poemas que a estrofe tem 4, outra tem 3, outra tem 1, como esse aqui mesmo, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Essa tem 4 versos, 4 versos, 4 versos, aqui tem 1 e aqui tem 2. Então não necessariamente tem que ter a mesma quantidade de versos cada estrofe, só se for uma quadrinha. Se você for fazer um poema na forma de quadrinha, cada estrofe tem que ter 4 versos rigorosamente, tá? Vocês observam que tem estrofe que tem rima, tem estrofe que não tem rima nenhuma, então não é uma regra, tá? Para rimar e ficar legal, é sempre bom ou a segunda com a quarta, a primeira com a terceira. Aqui já é o contrário, a primeira com a segunda e a terceira com a quarta também fica legal. E se eu fosse olhar a estrutura desse poema, ficaria mais ou menos assim, ó. Quantas estrofes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrofes. Quantos versos tem o poema? Veja bem, se eu perguntar quantos versos tem a terceira estrofe, aí eu vou dizer só os versos da terceira estrofe. Aqui tem a primeira, segunda, terceira. 1, 2, 3, 4. E quantos versos tem a última estrofe? 2 versos. Mas se eu perguntar quantos versos tem o poema, tem que ser os versos do poema inteiro. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versos. E quantas rimas eu tenho nesse poema? Eu tenho uma rima, que é morta com porta, 2 rimas, que é prazenteira com cozinheira, e 3 rimas, que é supetão com capitão. Agora eu coloquei um poema aqui da Cecília Meirelles, A Bailarina, tá? É um poema muito legal, a gente vai estar ouvindo esse poema juntos. Vamos lá? Ele é bem curtinho, ele é bem legal de ouvir, tá, quinto ano? Vamos lá. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir com as outras crianças. Que legal, hein, quinto ano? Então, pessoal, esse poema aqui, como a gente viu, é um poema que tem rimas, né? Um poema bem pequeno, um poema bem legal. A gente vai estar vendo outros poemas, né, no decorrer da aula. Não se preocupa. Eu deixei para vocês uma folha de atividade para vocês poderem desenvolver e se apropriar bem de como conseguir rimar uma palavra com a outra. Quando for na nossa aula ao vivo, a gente vai estar fazendo a correção dessa atividade e vai estar estudando bem o tema do poema que eu coloquei na atividade, que faz parte também de um projeto que a gente está desenvolvendo, tá? Aqui na escola. Então, boa atividade para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui para tirar dúvidas. Se você não entendeu bem, volta ao vídeo, assiste de novo. É importante vocês estarem assistindo a videoaula, porque é através dela que a gente vai estar explicando o conteúdo e vocês vão estar se apropriando de verdade, tá bom? Então, um abraço grande, quinto ano. Até daqui a pouco na aula ao vivo, tá? Fiquem todos com Deus.